O homem que dormia e sonhava a vida de outras pessoas. Ninguém na rua onde ele morava sabia o nome verdadeiro daquele homem. Para os vizinhos, ele era apenas o morador do quarto 312, o que nunca saía de dia e raramente era visto à noite. Diziam que trabalhava em casa, que era doente, que tinha perdido alguém importante. Mas a verdade era muito mais estranha. O homem não dormia como as outras pessoas. Quando fechava os olhos, não sonhava com lembranças, nem com medos, nem com desejos. Ele sonhava vidas. Na primeira vez, pensou que fosse apenas um sonho muito real. Abriu os olhos assustado, com o coração disparado, sentindo ainda o cheiro de café queimado e ouvindo na cabeça a voz de uma mulher dizendo: "Não esquece o casaco, vai esfriar." Mas ele morava sozinho. Naquela noite, ele tinha sido um outro homem. Um pai de família, atrasado para o trabalho, atravessando uma rua movimentada, segurando uma pasta velha com documentos amassados. Ele sentiu o peso do próprio corpo que não era o dele. Sentiu o cansaço nas pernas que não eram as suas. Sentiu a preocupação com contas que nunca tinha recebido. E quando despertou, tudo continuava ali dentro. O barulho do trânsito, a ansiedade no peito, o medo constante de não dar conta. No dia seguinte, tentou ignorar. Tomou água, respirou fundo, abriu a janela e jurou para si mesmo que aquilo era só o cérebro pregando alguma peça. Mas na noite seguinte, ao deitar, o mundo desapareceu de novo. Dessa vez, ele era uma mulher. Estava sentada na beira da cama, segurando o celular, encarando uma mensagem que dizia apenas: "Desculpa, eu não consigo voltar." Ele sentiu o gosto salgado das lágrimas, o tremor involuntário nas mãos, a sensação de abandono esmagando o peito como um peso físico. Sentiu o quarto pequeno demais para aquela dor. Sentiu vontade de gritar. Sentiu vontade de desaparecer. E então, acordou. O homem passou a ter medo de dormir, mas não adiantava lutar. Bastava fechar os olhos por alguns segundos no sofá ou encostar a cabeça na mesa, e a queda era imediata. Ele atravessava um escuro curto, como um corredor sem portas, e surgia dentro de alguém. Um adolescente correndo da polícia, uma idosa sentada em silêncio num hospital, um motorista de ônibus tentando não chorar enquanto dirigia, uma criança escondida embaixo da mesa durante uma briga. Ele não apenas via, ele era. Sentia tudo. Com o tempo, começou a perceber um detalhe perturbador. Aqueles sonhos não tinham cortes, não tinham saltos confusos. Eram contínuos, perfeitamente encaixados na lógica do mundo real. E mais assustador ainda, as pessoas existiam. Ele começou a testar. Depois de acordar sendo um homem que trabalhava numa padaria, foi até a rua indicada pela memória do sonho. Reconheceu a fachada azul descascada. Reconheceu o sino na porta. Reconheceu o balcão manchado de farinha. E reconheceu o homem. Estava lá, exatamente como no sonho. O mesmo cansaço nos olhos. O mesmo gesto automático ao arrumar os pães. Naquela noite, o homem voltou para casa com a certeza que ninguém deveria ter. Ele não imaginava vidas. Ele atravessava vidas. Aos poucos, algo ainda mais estranho começou a acontecer. Algumas pessoas sonhadas passavam a surgir nos seus próprios dias. Não como estranhos completos, mas como presenças deslocadas. Um rosto conhecido demais para ser desconhecido. Uma voz que ele reconhecia sem saber de onde. Um jeito de andar que fazia seu corpo gelar. Era como se os sonhos estivessem vazando para a realidade. Ou como se a realidade estivesse vazando para ele. O cansaço se acumulava. Não no corpo, na alma. Ele carregava dores que não eram suas. Culpa que não tinha cometido. Medos que não aprendera a ter. Amores que nunca viveu. Dentro dele, começaram a existir muitas pessoas. Até que certa madrugada, o sonho foi diferente. Não havia rua, não havia quarto, não havia espelho. Só um espaço escuro, silencioso, e alguém sentado à sua frente. Era um homem.
muito parecido com ele. Demorou para você perceber, disse a figura, com uma voz que parecia sair de dentro da própria cabeça. Perceber o quê? Perguntou, mesmo sabendo que não estava usando a boca. Que nós somos o intervalo. O homem sentiu um arrepio atravessar um corpo que, naquele momento, nem sabia mais se era o seu. Entre um cansaço e outro, entre uma dor e outra, entre uma decisão e outra, nós abrimos espaço. Espaço para quê? A figura sorriu, com uma tristeza antiga. Para eles respirarem. Ele entendeu. Não existia um único homem que dormia e sonhava a vida de outras pessoas. Existia um lugar invisível, silencioso, escondido entre um pensamento e outro. Entre o momento em que alguém fecha os olhos, exausto da própria existência, e o instante em que decide continuar. Ele não roubava vidas. Ele não observava destinos. Ele sustentava por alguns segundos o peso do mundo para que outras pessoas conseguissem seguir. E quando eu cansar? Perguntou. O outro homem se levantou devagar. Quando você cansar, alguém vai sonhar você. Na manhã seguinte, o quarto 312 amanheceu vazio. A cama arrumada, a janela aberta. Nenhum sinal de luta. Mas naquela mesma cidade, em muitos lugares diferentes, pessoas acordaram com uma sensação estranha no peito. Uma leveza inexplicável. Como se durante a noite, alguém tivesse segurado por elas um pouco da dor de existir.